Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análise matemática para engenharia 2. Hoje nós vamos falar sobre integral dupla sobre regiões, né? Então, o nosso propósito aqui é a gente calcular o que? A integral não sobre, né, uma região plana, um retângulo, né, que é a base. O domínio agora pode ser qualquer região, tá? Então, em funções de uma única variável, a gente calculava o que? O coeficiente de integração, né, que o integral de integração era em relação a x ou a y, né? E a gente fazia o que? A curva superior menos a inferior, né? E ou a curva direita menos a curva à esquerda, a função. Então agora nós vamos integrar em relação a duas variáveis, né? A x e a y. E a nossa região D vai ser uma região qualquer, que é o domínio dessa função. E aí nós temos que partir basicamente do que a gente já conhece. Então a gente precisa fazer, né? Distinguir o intervalo de integração em relação a x ou a y, né? E a outra variável é a função, ou se vai ser a superior menos a inferior ou a direita menos a esquerda, que é o intervalo de integração. Então, ó, um intervalo, por exemplo, do tipo 1 vai ser a integral que está em relação a x, o domínio, a e b. E y vai ficar preso entre funções, tá? E a integral do tipo 1 vai ficar isso daqui, ó. Tá? Então, a integral, o domínio é quem? A, b, em relação a x, e y vai variar em relação às funções, que é a função superior por cima de y e a função inferior embaixo, dessa região y aqui. Tá? Então, em função de y. Ou a gente vira as integrais, não tem problema. Pode integrar tanto em relação a x no domínio, pontos, né? E y nas funções. Ou fazer a integral do tipo 2, o qual os pontos, né, os valores numéricos estão em relação a y, né, e em relação a x está as funções. Então vai ficar o que? A direita, né, a direita de x uma função em relação a y e a esquerda uma função em relação a y também. Tá? E aí a gente vai calcular tudo em relação a y, já que o domínio está em y, né, no plano cartesiano. Mas os nossos pontos nesse caso aí, então pode integrar tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Tá? Então nosso primeiro exemplo aqui, determinar o volume de um sólido que está abaixo do paraboloide, né? Z igual a x quadrado mais y ao quadrado, então é um paraboloide, né? E acima da região D, né, do plano x e y, delimitado pelas retas, né, y igual a 2x e pela parábola y igual a x ao quadrado, né? Então a gente tem essas duas funções aqui que é o nosso plano cartesiano, tá? E por cima está o nosso paraboloide. Então isso daqui é fácil ver que isso aqui é uma reta, né? E aqui é uma parábola. E como que a gente acha esse ponto de interseção? Faz a igualdade, igual a 2x igual a x ao quadrado aqui. Então vai sair 2 e 0, que são os pontos de interseções. Tá? Então só faz isso daí, calcular a integral em relação a y, então de 0 a 2, ó, da curva de baixo. Quem é a curva de baixo aqui? Ó? A curva de baixo é a parábola, né? Em cima está o que? A reta. Então a parábola embaixo e a reta por cima. Tá? Calcular a integral, que vai achar 216 sobre 35, né? Que é a integral simples que a gente calcula, né? Primeiro integral em relação a y, ó. Então x ao quadrado y ao cubo sobre 3, de x ao quadrado até 2x, então joga 2x e joga y ao quadrado, faz as continhas, depois integra em relação a x e joga os pontos também. Então é tranquilo, a gente já sabe fazer isso, né? Aqui outro exemplo aqui, ó. Exemplo 2, tá? Encontrar, né, o volume do tetraedro limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Então, ou seja, acima positivo. Então, ó, no domínio a gente tem essa função aqui no plano cartesiano, ó, que é a reta, ó, x igual a y igual a x sobre 2, e essa aqui é outra reta, ó, y igual a 1 menos x sobre 2, que são essas duas retas, essa reta aqui, uma reta aqui, ó, né, e a outra, essa reta aqui, que vai estar nesse outro plano aqui, cortado por esse tetraedro. E pelos planos x0, está aqui, x0, né, x igual a 0, então o plano que está atrás, né, e z igual a 0, que é a base. Então é acima desse plano. Então vai ficar de 0 a 1 em x e de y, ó, por cima essa função 1 menos x sobre 2 e por baixo x sobre 2. Então é só calcular essa integral,
substitui os intervalos, né, e chegar ao resultado. Então tranquilo, então tetraedro aqui, isolo Z, ó, que vai ser a função de integração, integra em relação primeiro aqui, ó, as funções estão variando em y, né, x sobre 2 em 1 menos x sobre 2 em y, então integra em relação a y primeiro, depois integra em relação a x e faz a conta. Show, é isso. E aqui eu deixo esse exercício para que vocês possam já começar a fazer aí, ó. Determinar o volume do sólido abaixo desse plano aqui e acima dessa região. Então essa região aqui é uma reta e aqui é uma parábola, né? Tá, então esse é o nosso exemplo aí. A gente se encontra na próxima aula e até mais. Bons estudos.